Nos capítulos 1 a 5 do livro de Amós, encontramos as profecias de Amós contra as nações vizinhas de Israel, bem como contra Israel e Judá. Amós, um pastor e cultivador de sicômoros de Tecoa, é chamado por Deus para profetizar contra o reino do norte, Israel, denunciando suas injustiças sociais, corrupção e idolatria. Amós, capítulo 1. Versículos 1 a 2. Amós apresenta-se como um pastor de Tecoa que recebeu visões concernentes a Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele declara que o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, e os pastos dos pastores lamentarão, e o topo do Carmelo secará. Versículos 3 a 5. O Senhor pronuncia julgamento contra Damasco, capital da Síria, por causa de sua crueldade contra Gileade. Ele enviará fogo sobre a casa de Hazael, destruirá as fortalezas de Ben-Hadad, quebrará as barras de Damasco, exterminará os habitantes de Aven e Bet-Eden, e o povo de Arã será exilado. Versículos 6 a 8. O Senhor pronuncia julgamento contra Gaza, uma das cidades dos filisteus, por deportar comunidades inteiras e vendê-las a Edom. Ele enviará fogo sobre as muralhas de Gaza, destruirá suas fortalezas, exterminará os habitantes de Asdod e Ascalon, voltará sua mão contra Ecrom, e os filisteus restantes perecerão. Versículos 9 a 10. O Senhor pronuncia julgamento contra Tiro por entregar comunidades inteiras a Edom, ignorando o tratado de irmandade. Ele enviará fogo sobre as muralhas de Tiro e destruirá suas fortalezas. Versículos 11 a 12. O Senhor pronuncia julgamento contra Edom por perseguir implacavelmente seu irmão Israel com espada, mantendo uma raiva perpétua. Ele enviará fogo sobre Temã e destruirá as fortalezas de Bosra. Versículos 13 a 15. O Senhor pronuncia julgamento contra Amon por rasgar o ventre das mulheres grávidas de Gileade para expandir seu território. Ele enviará fogo sobre Rabá e destruirá suas fortalezas em meio a gritos de guerra e tempestades no dia da batalha. Seu rei e príncipes irão para o exílio. Amós, capítulo 2. Versículos 1 a 3. O Senhor pronuncia julgamento contra Moabe por queimar os ossos do rei de Edom até virarem cal. Ele enviará fogo sobre Moabe, destruirá suas fortalezas, matará seus líderes e príncipes. Versículos 4 a 5. O Senhor pronuncia julgamento contra Judá por rejeitar a lei do Senhor e não obedecer a seus decretos, sendo desviados por mentiras. Ele enviará fogo sobre Judá e destruirá as fortalezas de Jerusalém. Versículos 6 a 16. O Senhor pronuncia julgamento contra Israel por vender os justos por prata e os necessitados por um par de sandálias, esmagando os pobres e pervertendo o caminho dos humildes. Eles cometem imoralidade sexual e idolatria. Deus os puniu no passado, destruindo os amorreus e trazendo-os do Egito, mas eles ainda assim desobedeceram. Os valentes, os rápidos e os corajosos serão incapazes de escapar no dia da calamidade. Amós, capítulo 3. Versículos 1 a 8. Amós convoca Israel a ouvir a palavra do Senhor, lembrando-os de que Deus os escolheu dentre todas as famílias da terra, e por isso os punirá por suas iniquidades. Ele usa uma série de metáforas para ilustrar que o Senhor sempre revela seus planos aos seus servos, os profetas, antes de agir. Versículos 9 a 15. O Senhor convoca as nações a testemunharem a grande confusão e opressão em Israel. Por isso, um inimigo cercará a terra, derrubará suas fortalezas e saqueará suas residências. Apenas um remanescente será salvo, como ovelhas arrancadas da boca do leão. No dia do julgamento, o Senhor destruirá os altares de Betel, as casas de inverno e verão dos ricos, e todas as grandes casas ruirão. Amós, capítulo 4. Versículos 1 a 5. Amós denuncia as mulheres de Samaria, chamando-as de vacas de Bazã por oprimirem os pobres e pedirem aos maridos que tragam mais bebidas.
O Senhor promete que elas serão levadas com ganchos e arpoões. Amós ironiza os sacrifícios em Betel e Gilgal, locais de culto idolátrico, onde o povo segue rituais sem verdadeiro arrependimento. Versículos 6 a 13. O Senhor enumera as calamidades que enviou a Israel para levá-los ao arrependimento: fome, seca, pragas nas colheitas, gafanhotos, peste e derrota militar. Apesar de tudo isso, Israel não voltou ao Senhor. Amós conclama Israel a preparar-se para encontrar o seu Deus, que criou os montes, o vento e revela seus pensamentos ao homem. Amós capítulo 5, versículos 1 a 3. Amós lamenta a queda de Israel, descrevendo-a como uma virgem que caiu e não pode se levantar. A cidade que saía com 1000 soldados ficará com 100, e a que saía com 100 ficará com 10. Versículos 4 a 15. O Senhor exorta Israel a buscar a Ele e viver, e não a Betel, Gilgal ou Berseba. Ele condena a injustiça e a opressão em Israel, exortando o povo a buscar o bem e não o mal, para que possam viver. Deus odiará e desprezará suas festas religiosas, pois são acompanhadas de injustiça. Versículos 16 a 20. O Senhor descreve o dia do Senhor como um dia de escuridão e não de luz, um dia de terror e calamidade, comparado a fugir de um leão e encontrar um urso, ou entrar em casa e ser mordido por uma cobra. Versículos 21 a 27. Deus rejeita as festas, as assembleias solenes, as ofertas queimadas, as ofertas de cereais e os cânticos de Israel, porque faltam justiça e retidão. Ele promete enviar Israel para o exílio, além de Damasco, devido à adoração de ídolos. Esses capítulos de Amós apresentam uma série de acusações contra Israel e Judá, destacando a corrupção, injustiça e idolatria que prevalecem na terra. Apesar do julgamento iminente, há um chamado constante ao arrependimento e à busca da justiça e da retidão. A mensagem de Amós é uma advertência poderosa sobre a necessidade de fidelidade a Deus e a importância da justiça social. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Amós, capítulos 1 a 5. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!